Olá! Nesse trabalho, a gente vai estar falando sobre o capítulo 10 do livro Linguagem C Descomplicada, né? O capítulo que fala justamente sobre os ponteiros. Esse é um seminário em vídeo para a disciplina de computação e o meu nome é Amanda Vieira Simões. Bom, esse é um dos assuntos mais importantes na linguagem C porque está diretamente relacionado ao funcionamento da memória do computador. E aí, ao longo dessa apresentação, a gente vai entender o que são os ponteiros, como eles são declarados e como a gente pode utilizá-los na prática. Bom, o que vai ser aprendido, né? Nesse capítulo, o principal objetivo é entender como os ponteiros funcionam dentro da linguagem C, aprender a declarar e utilizar os ponteiros, associá-los a endereços de memória e acessar os valores que estão armazenados nesses endereços. A gente também vai ver operações com ponteiros e a relação deles com vetores e matrizes. E aí, no final, a ideia é conseguir compreender esse recurso de uma forma mais prática. Antes de falar diretamente dos ponteiros, é importante a gente entender um pouco sobre a memória. Quando a gente cria uma variável no programa, o computador reserva uma determinada posição da memória para guardar o valor daquela variável, e aí essa posição possui um endereço. Então, quando nós normalmente utilizamos o nome da variável, o computador utiliza o endereço para saber exatamente onde aquela informação está armazenada. Aqui a gente já entra um pouquinho na definição dos ponteiros. Eles são as variáveis especiais que, em vez de armazenar diretamente um número ou um caractere, eles vão armazenar o endereço de memória. E dessa forma, um ponteiro consegue indicar onde outra variável está localizada. Através dele, a gente pode acessar e também modificar indiretamente o conteúdo dessa variável. Os ponteiros são importantes porque eles permitem que a gente trabalhe de uma forma mais direta com a memória. E eles vão facilitar diretamente a manipulação de vetores e matrizes também são muito utilizados quando a gente trabalha com funções. Outro ponto importante é que a alocação dinâmica de memória depende de ponteiros. Então, apesar de ser muito útil, eles também precisam ser utilizados com cuidado, porque um acesso incorreto na memória pode causar diversos erros no programa. Então, apesar dessas vantagens, a gente precisa tomar muito cuidado para evitar acessos inválidos. A principal diferença entre variável e ponteiro é bem simples. Uma variável comum armazena um valor, por exemplo, o número 15. Já um ponteiro armazena um endereço onde algum dado está localizado. Então, podemos imaginar que a variável contém a informação, enquanto um ponteiro contém o caminho para chegar até essa informação. Para declarar um ponteiro em C, a gente utiliza o tipo de dado e o operador asterisco. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos, né, como int, asterisco p, float, asterisco x, char, asterisco c. E aí, nesse contexto, o asterisco informa ao compilador que aquela variável não vai armazenar diretamente um valor daquele tipo, mas sim um endereço de uma variável daquele tipo, né, do tipo inteiro, float, char. Os ponteiros também possuem tipos. A gente pode ter um ponteiro para inteiro, float, double, char e vários outros tipos. E isso é necessário porque o compilador precisa saber qual tipo de informação existe no endereço apontado. Então, um ponteiro do tipo inteiro, né, normalmente deve apontar para uma variável inteira e assim por diante. Depois de declarar o ponteiro, a gente precisa dizer para qual endereço ele deve apontar. Para obter o endereço de uma variável, a gente vai utilizar o operador comercial. Nesse exemplo, nós temos uma variável x com o valor 10, e aí a gente também declara, né, um ponteiro p, e a gente faz
P igual E comercial de X. Isso significa que o ponteiro P passa a armazenar o endereço da variável X. Depois que o ponteiro possui um endereço válido, a gente pode acessar o conteúdo daquele endereço utilizando novamente o asterisco. E aí, nesse caso, quando a gente escreve, asterisco P, estamos dizendo acesse o conteúdo da posição de memória para a qual P está apontando. Então, como P aponta para X e X vale 10, o valor do asterisco P também vai ser 10. Aqui a gente tem a diferença entre endereço e conteúdo. Esses dois operadores são muito importantes e eles não podem ser confundidos. O e-comercial é utilizado para obter o endereço de uma variável. Já o asterisco, quando utilizado com ponteiro, permite acessar o conteúdo. Então, o asterisco usado com ponteiro é para acessar o conteúdo. E o e-comercial é utilizado para obter o endereço. Então, de forma resumida, o e-comercial trabalha com o endereço e o asterisco trabalha com o valor que está armazenado nesse endereço. Um cuidado muito importante é nunca utilizar um ponteiro sem inicializar ele antes. E quando a gente declara apenas um inteiro, um int, asterisco ponteiro, ele ainda não possui um endereço válido definido. Ele pode conter um valor indefinido e apontar para uma posição desconhecida da memória. Então, por isso, antes de utilizar o ponteiro, a gente precisa associar ele a um endereço válido. Aqui a gente tem o caso dele apontar para nenhum lugar, que aí seria o ponteiro null. Quando a gente ainda não quer que o ponteiro aponte para nenhuma variável, a gente pode utilizar o valor null. Então, por exemplo, int asterisco p igual a null. Isso significa que a gente sabe que aquele ponteiro está apontando para nenhum endereço válido. E é uma prática importante, porque permite verificar posteriormente se o ponteiro já recebeu ou não um endereço. Aqui a gente tem a diferença entre o null e um ponteiro não inicializado. E é importante a gente diferenciar um ponteiro null de um ponteiro simplesmente não inicializado. Por quê? Um ponteiro null possui um valor conhecido e a gente já sabe que ele não aponta para nenhuma posição válida. Já o ponteiro não inicializado, ele possui um valor indefinido, mas ele pode estar apontando para qualquer lugar. Então, por isso, o ponteiro não inicializado, ele é muito mais perigoso. A atribuição de ponteiros. Um ponteiro também pode mudar o endereço para o qual ele aponta durante a execução do programa. E aqui, nesse exemplo, fazemos o P ser igual ao e-comercial X. Então, ele está apontando para X. E depois a gente já faz logo em seguida o P igual ao e-comercial Y. Então, o mesmo ponteiro agora passa a apontar para Y. Portanto, o endereço armazenado dentro do ponteiro pode ser alterado. Aqui a gente já vai alterar os valores pelo ponteiro, modificando a variável. Então, além de acessar uma variável, nós também podemos alterar o seu conteúdo através de um ponteiro. Nesse exemplo, o P está apontando para X, que inicialmente vale 10. E quando a gente faz asterisco P igual a 50, estamos alterando o conteúdo da posição de memória de X. Então, mesmo que sem escrever diretamente x igual a 50, a variável x agora passa a valer 50. Porque alterar o asterisco P significa alterar diretamente o conteúdo do endereço apontado. A gente também pode fazer algumas operações aritméticas com ponteiros.
podemos incrementar, decrementar, somar, ou subtrair posições, né, que seria deslocar para cima, deslocar para baixo, enfim. E essas operações são muito utilizadas principalmente quando a gente trabalha com vetores. E quando a gente faz P++, por exemplo, o ponteiro avança para a próxima posição correspondente ao tipo de dado para o qual ele aponta. Aqui a gente já entra na parte de comparação entre ponteiros e operadores relacionais. Os ponteiros também podem ser comparados. A gente pode verificar se dois ponteiros possuem o mesmo endereço, utilizando, né, o igual igual, ou se são diferentes, utilizando a exclamação e o igual. E também existem comparações como maior e menor. Essas comparações são bem úteis, principalmente quando a gente quer verificar a posição relativa dos elementos dentro da memória. E aí esse recurso ele é particularmente útil durante a manipulação dos arrays. Aqui a gente tem uma diferença muito importante. Se a gente for comparar P com P1, a gente está comparando os endereços armazenados nos ponteiros. Mas se utilizarmos asterisco P e asterisco P1, estamos comparando os conteúdos existentes dentro desses endereços. Então, nesse exemplo, a comparação ela está verificando qual dos valores apontados é maior e não qual endereço é maior. Além dos ponteiros específicos, existe também o ponteiro genérico, que a gente declara como void. Ele pode armazenar um endereço de diferentes tipos de dados, e essa característica vai oferecer bastante flexibilidade, principalmente na criação de funções mais genéricas. Porém, antes da gente acessar o conteúdo, normalmente a gente precisa informar corretamente qual é o tipo de dado armazenado naquele endereço. Então, a gente pode declarar um ponteiro genérico, por exemplo, um void asterisco P, e aí ele pode armazenar o endereço de diferentes tipos de dados, e vai oferecer uma maior flexibilidade na construção de funções genéricas. E aí a gente tem que tomar cuidado. Para acessar corretamente o conteúdo, a gente tem que tomar cuidado e considerar o tipo de dado apontado. A relação entre ponteiros e vetores é muito próxima em C. O nome de um vetor ele vai estar associado ao endereço do seu primeiro elemento. Então, por isso, a gente pode declarar um inteiro, asterisco P, igual a vet. E aí o ponteiro passa a apontar para o início do vetor. E aí depois a gente utiliza a aritmética de ponteiros para poder percorrer todas as posições e acessar os elementos. Então, ele vai até permitir que a gente avance posições consecutivas. E aí aqui a gente tem um exemplo. Se a gente colocar o int, né, e declarar um vetor com 5 posições, né, e preencher lá 10 a 50, e declarar também um ponteiro, né, e inicializar ele com esse vet, a gente vai estar associando ele, e aí o ponteiro vai passar a apontar para o início desse vetor. Aqui a gente já entra na parte desses arrays multidimensionais, né, os ponteiros com matrizes. O mesmo conceito pode ser aplicado às matrizes, e apesar da gente enxergar uma matriz organizada só em linhas e colunas, os seus elementos estão armazenados sequencialmente na memória. Então, dessa forma, a gente pode utilizar os ponteiros para acessar esses elementos. E essa é uma expressão, essa expressão apresentada, né, nesse exemplo, é uma forma da gente chegar numa posição específica da matriz usando deslocamentos de memória. Então, apesar dessa representação em linhas e colunas, os dados de matriz são
armazenados de forma linear dentro da memória. E aí a gente também pode usar esses ponteiros para acessar seus elementos, né, da matriz. E aí esse exemplo aqui, asterisco, abre parênteses asterisco, né? Mat mais linha mais coluna permite que a gente chegue ao elemento localizado em determinada linha e coluna. Além de um ponteiro apontar para um vetor, a gente também pode ter um vetor formado por ponteiros. E aí, nesse caso, cada posição do vetor armazena um endereço. Então, ao invés de a gente ter um conjunto de valores diretamente, a gente vai ter um conjunto de endereço. E isso é bem útil em várias estruturas de dados e também na manipulação das strings. Então, isso tem essas aplicações, né? Para essa parte de manipulação de arrays e matrizes, passagem e alteração de dados por meio de funções, estrutura de dados mais complexas, alocação dinâmica de memória. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para nunca acessar os ponteiros não inicializados. A gente tem que verificar se o endereço é válido e utilizar o null quando o ponteiro não estiver associado a um endereço. Então, para concluir, os ponteiros eles armazenam endereços de memória e permite que a gente acesse dados indiretamente. E aí a gente pode utilizar eles para consultar e modificar valores de forma indireta, percorrer vetores e matrizes e desenvolver essas estruturas mais complexas. Ao mesmo tempo, é necessário utilizar eles com atenção para evitar acessos inválidos. E entender ponteiros também é importante porque eles servem como base para o próximo assunto, que vai ser a alocação dinâmica de memória. Então, eles oferecem também uma grande flexibilidade e eficiência à linguagem C, e a gente tem que tomar muito cuidado e exigir bastante atenção para evitar os acessos inválidos à memória. Agora nós vamos resolver os exercícios do capítulo 10, né, que é o capítulo do livro Linguagem C Descomplicada, que fala sobre os ponteiros. São 10 exercícios e eu vou abrir aqui o CodeBlocks e vou mostrar a resolução, explicar um pouquinho, né, e rodar cada um para a gente ver como é que fica. Bom, agora nós vamos para essa parte aqui, que é a parte dos exercícios que tem lá no final do livro, no capítulo 10. E começando, aqui a gente tem o exercício 1, que o enunciado pede para a gente escrever um programa que contenha 2 variáveis inteiras. E aí a gente precisa comparar seus endereços e exibir o maior endereço. Então, primeiro a gente declara 2 variáveis inteiras, A e B, e aqui a gente já entra com o if. E esse operador aqui, ó, serve para a gente obter o endereço da memória da variável, né? Que é o operador, como eu falei no vídeo, o operador e-comercial. Então, na comparação e-comercial A maior que e-comercial B, a gente não está comparando os valores armazenados em A e B, a gente está comparando os endereços onde essas variáveis estão guardadas na memória. E aí, se o endereço de A for maior, a gente vai printar o A. E aí, para printar, eu coloquei dessa forma aqui. Se não, né, vai ser o B, e aí ele printa. E aí, para printar, é dessa forma aqui. A gente usa percentual P para poder estar relacionado com essas questões de endereço e de ponteiros. E aqui eu defini ele como ponteiro aqui dentro. Então, tanto faz, né? Eu poderia antes, né, depois aqui de ter declarado, entrar colocando eles como ponteiros, mas eu preferi também colocar, no livro tem também, a gente colocar ele só na hora de poder pintar. Deixa eu lembrar aqui como é que eu faço para rodar ele, eu até esqueci.
Acho que assim ele tá rodando o último. Será? Vamos testar. Ah, não, Deixa eu corrigir aqui, porque ele tá rodando o último. Aqui, ó. Agora ele vai estar rodando o certo. Então ele já automaticamente comparou, porque nesse programa ele não pediu para a gente digitar duas variáveis inteiras. Ele só pegou duas variáveis já da memória. E aí ele próprio comparou e exibiu já o endereço da maior. Então o maior endereço é esse aqui, ó. Bom, agora aqui no 2, o que ele pede? Ele pede para escrever um programa. Peraí que eu vou pegar a bateria e vou botar aqui e já volto. Bom, perdão por esse erro aqui, mas agora a gente vai continuar. E no exercício 2, ele pede para a gente escrever um programa que contenha duas variáveis inteiras, para a gente ler essas variáveis do teclado e em seguida comparar os endereços e exibir o conteúdo de maior endereço. Então agora sim vai ser diferente da outra, né? Então primeiro a gente lê dois valores inteiros usando o scanf com percentual i. A gente declara, né, no início um A e um B, digita o valor de A e lê o A, digita o B e lê o B. Beleza. E depois a gente compara o endereço de A e o endereço de B para poder descobrir qual variável está o endereço de memória maior. E a diferença em relação ao exercício 1 é que agora a gente não imprime o endereço. O enunciado agora ele pede o conteúdo da posição que possui o maior endereço. Então, por isso que depois da comparação, a gente imprime o A e o B usando percentual i e não percentual p igual a gente usava lá em cima. Entendeu? Porque aqui ele não quer o endereço, ele quer o conteúdo do maior endereço. E aí essa que é a diferença. Quando a gente está falando de conteúdo, a gente imprime com percentual i. E aqui no 1, deixa eu voltar. Quando a gente estava falando sobre endereço, para a gente tratar de endereço, é com percentual p. Então vamos rodar aqui. Vamos colocar um A 10 e um B 15. E aí o conteúdo do maior endereço foi o 15. Foi o 10. Aqui no 3, ele pede para criar um programa que contenha um array de float contendo 10 elementos. E ele quer que a gente imprima o conteúdo de cada posição desse array. Então a gente cria um vetor do tipo float, né, com 10 posições, declara também um i, e depois a gente usa um for de 0 até 9 para poder percorrer todas essas posições. E essa expressão e comercial vet de i aqui, ó, aqui é a mesma coisa. Eu preferi declarar o void aqui na parte de printar, mas eu poderia ter colocado aqui embaixo, né, ele como ponteiro. Os elementos, essa expressão ela vai retornar o endereço da posição atual do vetor. Então, os elementos do array, eles são armazenados de forma sequencial na memória, né? Igual eu falei lá, porque mesmo sendo matriz e tal, a gente armazena de forma sequencial. Então, por isso que ao executar o programa, os endereços vão aparecer em sequência com deslocamentos relacionados ao tamanho do tipo float. Então, ele fica assim. Ele marca aqui pra gente, né? Qual é o vetor, né? E qual que é o endereço de cada um deles. Então, ele está imprimindo o endereço de cada uma dessas posições do array. E aí é o que eu falei, quando a gente vai fazer relacionando com o endereço, a gente usa o percentual p. Esse i é para preencher aqui, mas também é opcional. E aqui dentro do for, né, percorrendo de 0 até 9, a gente tem ele printando o endereço de cada um, né? Então aqui como está o i rodando, ele está colocando para a gente o endereço desse i. E aí aqui eu declarei como void mesmo, mas poderia ter colocado aqui em cima, tanto faz. Agora, na 4, ele pede para criar um programa que contém uma matriz de float contendo 3 linhas e 3 colunas. E ele quer que imprima o endereço de cada posição dessa matriz. Então, aqui o que a gente faz?
A matriz, ela possui 3 linhas e 3 colunas, então ela totaliza 9 elementos. Então, por isso, a gente vai usar 2 laços for, um para percorrer linha e o outro para percorrer coluna. A variável i é a que percorre a linha e a variável j é a que percorre as colunas. A expressão e comercial é aqui, ó, mat e j, essa expressão aqui, ela vai fornecer o endereço de cada elemento, né, como no anterior. Só que apesar da gente... Bom, e aí essa expressão vai ser o que vai fornecer o endereço de cada elemento. E é aquela história que eu já falei, né? Apesar da gente achar que isso vem em formato de coluna, eles vão continuar sendo armazenados de forma sequencial na memória. Então, quando a gente roda, ele fica assim. Que aqui vai ser o endereço de cada itemzinho ali, sabe? Na coluna 0, linha 0, naquela posição ali. E também entra aquela história dos bytes. Aqui no 5, ele pede para criar um programa que contém um array inteiro contendo 5 elementos. E utilizando apenas a aritmética de ponteiros. Leia esse array do teclado e imprima o dobro de cada valor lindo. Então aqui a gente precisa usar a aritmética de ponteiros. Então a gente começa aqui fazendo, né, a declaração das coisas que a gente vai usar. Então eu declarei um vetor com 5 posições, um int, um ponteiro que eu chamei de p, e um i normal. E aqui eu já fiz, né, o meu p igual ao vet. Então aqui o p está apontando para a primeira posição do vetor. E a expressão p mais i, ele vai aqui, ó, ele vai representar o endereço da posição atual. E quando a gente faz esse aqui, asterisco p de i, acessa o conteúdo dessa posição. Então, na leitura, o scanf ele vai receber diretamente o p mais i, que já é o endereço da posição onde ele está. E na impressão a gente multiplica esse aqui por 2, que assim a gente vai percorrer o vetor sem ter que usar o vet e tal para ir acessando os elementos. Então a gente entra com esse laço fora aqui e vai fazendo a leitura dos 5 elementos do array. Beleza, faz a leitura, tudo certo. E entra com esse P de I aqui, que isso significa P mais I, que significa, ele vai representar o endereço da posição atual. E aí na hora de printar, a gente também precisa do for, né, para poder printar o 5, e aqui ele já vai printar o dobro, ó. E aí a gente usa esse asterisco para representar que a gente está falando do conteúdo dessa posição. Então, rodando, vamos digitar aqui alguns valores. E aí ele já dá pra gente aqui o dobro, ó. 5, 4, 6, 7, 8. 10, 8, 12, 14, 16. Aqui no 6, ele pede para criar um programa que contém um array contendo 5 elementos inteiros. E aí é para ler esse array do teclado e imprimir o endereço das posições contendo valores pares. Então, primeiro a gente começa lendo 5 valores do vetor. A gente declara um vetor, né, de tamanho 5, também declara um i para poder entrar dentro do laço. E a gente começa fazendo basicamente a leitura desse vetor, né, e percorre, faz o for para poder ler as 5 e em seguida a gente vai testar com aquela história para saber se ele é par. E aí a gente testa com a aritmética ali, que o vet de i, né?
o resto da divisão por 2 for 0, o número é par. E aí, quando o valor é par, a gente não imprime o valor. A gente vai imprimir o endereço dessa posição onde esse número está. Então, a gente não vai só imprimir o valor, a gente imprime aqui, ó, essa parte com o e-comercial, que é para poder ele imprimir o endereço da posição que está esse número que a gente conferiu aqui, né? E aí, se ele for par, por isso que é um dentro do outro, ó. Aqui ele vai percorrendo, percorre o vetor. Aqui, se ele for par, e aí, se for par, ele vai printar o endereço dele. Então, quando a gente roda, ele pede aqui para a gente digitar. E aí ele deu para a gente os endereços dos valores pares, que aí os valores pares, no caso que eu digitei, foi o 2 e o 4. Aqui no 8, ele pede para criar uma função que receba 2 parâmetros, um vetor e um valor do mesmo tipo do vetor. E a função deverá preencher os elementos do vetor com esse valor. Não é para a gente utilizar índice para percorrer o vetor, apenas a aritmética de ponteiros. Então, aqui a gente criou uma função que eu chamei de preencher. E aí, essa função vai receber o vetor através de um ponteiro inteiro, né? Ponteiro vet. E também recebe o valor que será colocado nas posições. Então, a gente cria um ponteiro P. Aqui, ó, a gente cria o ponteiro P. Faz o for começar em vet, que vai representar o início do vetor. E aí, essa condição P menor que vet mais 5 faz o vetor percorrer exatamente as 5 posições, né? E aí ele vai incrementando. E aí, em cada posição, o meu ponteiro igual ao valor, isso vai fazer ele colocar o valor informado no conteúdo apontado por P. Então, assim, a gente não está utilizando o índice. E aí, depois a gente entra no int main mesmo, declara um vetor de tamanho 5, uma variável valor e um ponteiro. Aqui a gente pede para digitar o valor, faz a leitura, chama a nossa função lá de cima e aqui ele já dá o valor preenchido. E aí a gente entra com esse for aqui para ele poder fazer isso 5 vezes. Então ele vai estar cumprindo com o enunciado do programa. Aqui. Então a gente digitou e aí ele rodou isso pra gente lá por causa do for, né? E deu aqui ele 5 vezes. Já quase caminhando para o final, aqui no 9, ele pede para criar uma função que vai receber como parâmetro um valor e vai imprimir ele. E não é para a gente utilizar índice para percorrer o vetor, apenas a aritmética de ponteiros. Então, a função aqui, né, eu criei uma função chamada imprimir, ela vai receber o vetor como um ponteiro para inteiro. E aí o ponteiro P, ele começa apontando para a primeira posição do vetor, e a cada repetição, esse P incrementando, né, o P++, faz esse ponteiro avançar para a próxima posição. O comando, né, asterisco P, acessa o conteúdo da posição e esse conteúdo ele vai ser impresso com o percentual i. E aí assim a gente percorre todo o vetor apenas com essa aritmética, sem usar aquela parte de vet, de i, vet, de j, né, se a gente estivesse tratando de matrizes. Então aqui eu declarei a função, coloquei aqui um ponteiro, fiz o for, né? E fui incrementando ele para que no final ele printasse esse ponteiro utilizando, acessando o conteúdo da posição atual e imprimindo esse conteúdo com o percentual i. E aí depois no int main eu já declarei aqui logo
um vetor, né? Coloquei aqui os números para ele e aqui eu chamei a função. Então, rodando, ele fica assim. Ele já imprime para a gente esses valores aqui, né? Ele imprime o vetor sem utilizar índices, né? Para poder percorrer ele. A gente faz isso com a função. E aqui no 10, ele pede para a gente considerar a declaração int A, asterisco B, asterisco, asterisco C, asterisco, asterisco, asterisco D. E é para ler a variável A e calcular e exibir o dobro, o triplo e o quádruplo desse valor utilizando apenas os ponteiros B, C e D. Então, primeiro a gente vai ler a variável A, né? Aqui eu fiz a declaração de todas elas, né? Declarei tudo que ele pediu. E primeiro a gente vai ler a variável A. Então a gente faz aqui, né? Digite um valor, faz a leitura do A. E em seguida a gente já faz algumas considerações aqui. A gente lê a variável A e aí faz essa parte de que B é igual ao E comercial A, então isso significa que o B está apontando para o A. Em seguida, a gente faz o C apontando para o ponteiro B e depois faz o D apontando para o ponteiro C. Tudo aqui. E para a gente chegar ao valor de A através de B, a gente vai usar o ponteiro B. E para chegar ao mesmo valor através de C, utilizamos, né, os 2 asteriscos C. E através de D, usamos os 3 asteriscos D. Então, aqui, a gente faz assim, né, na hora de printar, tudo com percentual I. E aí, por isso que esse daqui, vezes 2, vai estar calculando o dobro. Esse daqui, vezes 3, o triplo, e esse vezes 4, o quádruplo. E aí ele mostra aqui claramente que a quantidade de asteriscos acompanha o número de níveis de apontamento. Então, tá aqui tudo que a gente declarou. Aqui a gente fez um apontar para o outro. E no final é só printar, e lembrando de multiplicar, né? Já que ele queria o dobro, o triplo e o quádruplo. Então, se a gente digitar um valor inteiro, ele já mostra, né? O dobro é 4, o triplo é 6 e o quádruplo ele é 8. Bom, esse foi o capítulo 10 do livro Linguagem C Descomplicada, que a gente percorreu aqui a parte escrita, né, do capítulo, né, a parte didática, a parte também dos exercícios. E os ponteiros, eles são um recurso fundamental dessa linguagem, porque eles permitem que a gente trabalhe diretamente com os endereços de memória. E aí, como eu falei durante o vídeo, com eles a gente pode acessar e alterar valores de forma indireta, percorrer vetores e matrizes e desenvolver estruturas mais complexas. Mas aí é sempre bom a gente ter bastante atenção para poder utilizá-los, para evitar os acessos inválidos. E entender esses ponteiros também é importante porque eles servem como base, né, para o próximo capítulo, que vai ser a parte de alocação dinâmica na memória. Então esse foi o capítulo 10.